Era uma vez uma mocinha chamada Ester. Ela era judia. Quando seus pais morreram, um homem bom chamado Mordequeu, vendo o sofrimento da menina, a levou para sua casa e passou a criá-la como se ela fosse sua filha. O tempo passou e Ester se tornou uma mocinha muito bela. Certo dia, quando o exército persa invadiu Israel, Ester e Mordequeu foram levados para lá. Então, eles passaram a morar numa cidade chamada Susã e, como todos os hebreus que lá estavam, eram desprezados e zombados porque acreditavam apenas em um único Deus, o Deus Todo-Poderoso e Salvador. Nessa época, governava a Pérsia um rei chamado Assuero. Ele era casado com Vasti, uma mulher que não lhe obedecia. Então Assuero, cansado das malcriações de sua esposa, a expulsa do palácio. Mas, com o passar dos anos, o rei começou a se sentir muito solitário e inquieto, então mandou que todas as moças mais bonitas do reino viessem à sua presença, para que ele pudesse escolher uma nova rainha. Só que, por obra de Deus, Ester, que era uma mocinha muito bonita, foi confundida como sendo uma moça persa e os guardas reais a levaram ao palácio juntamente com as outras moças que eram persas. Então, Ester, chegando lá, logo caiu nas graças do rei por causa da sua fascinante beleza. O rei Assuero, assim que a viu, ficou encantado e fez dela sua rainha, mas ele não sabia que ela era uma moça judia e muito menos que Deus a havia escolhido como rainha da Pérsia para dar livramento ao povo hebreu. Mas o rei tinha um amigo chamado Amã que vivia enchendo a cabeça do rei contra o povo da rainha Ester. Ele falou tão mal dos hebreus para o rei que, influenciado por suas palavras maldosas, fez uma lei em que todos os hebreus deveriam ser mortos. Mas Ester, que era uma rainha ungida por Deus, logo ficou sabendo das maldades de Amã para com seu povo e, usando de sua sabedoria, foi ao encontro do rei, mesmo correndo o risco de perder a sua vida, pois, na lei da Pérsia, o rei não voltava atrás em seus atos e quem o desobedecesse era punido com a morte. Mas, como a bela mocinha de Susã era uma mulher guerreira e corajosa e contando com a benção do grande Eu Sou, o Deus de promessas, chegou aos pés do rei Assuero com o olhar firme e vestida com sua melhor roupa, que o rei, ao vê-la, se agradou a ver sua rainha tão majestosa que imediatamente estendeu o cetro real para ela, simbolizando que ela não seria morta se chegasse perto dele. Meu amado rei, eu venho à sua nobre presença para convidar Vossa Majestade e seu ministro Amã para um banquete que eu vou preparar em sua homenagem. O rei, que a amada rainha de Susã de todo o coração recebeu o convite com muita alegria. Já seu fiel ministro concordou, mas ficou muito desconfiado, pois Ester não o via com bons olhos. Mesmo assim, Amã saiu muito alegre daquele banquete. Mas quando ele saiu do banquete, ele encontrou Mordequeu e ficou muito zangado porque ele não se curvou diante da presença dele. Então, Amã jurou que iria fazer com que Mordequeu se curvasse diante dele perante todos os convidados, mas Mordequeu não se dobrou, pois ele adorava a Deus e a mais ninguém. Então, Amã pediu ao rei que Mordequeu pagasse pela. Mas, naquela noite, o rei teve insônia e pediu para ver o livro de registro de tudo o que acontecia no palácio e ficou sabendo que Amã havia planejado matá-lo e que havia sido Mordequeu e que tinha feito a denúncia. Nisso, Amã entra e pede ao rei o enforcamento de Mordequeu. E o rei, furioso, responde: quem vai para a força é você, servo infiel. Amã, que estava com fogo nos olhos e com muito ódio no coração, disse: rei tolo, você se casou com uma mulher judia e ela irá levá-lo à ruína. O rei Assuero não lhe deu ouvidos e apenas disse: minha rainha é mais digna do que você, homem de coração perverso. E ainda na presença do rei, viu a rainha Ester entrar triunfante na sala do trono e sentar-se ao lado do rei e ouvir da boca do rei que a partir daquele dia, ele havia decretado que quando os judeus fossem atacados também poderiam se defender. Minha amada rainha, graças a você e o homem que lhe criou como sua filha, eu ainda estou vivo, pois, de hoje em diante, eu faço de Mordequeu, que salvou a minha vida, o homem mais poderoso do rei depois de mim e de você, e faço também de seu povo uma nação liberta. Assim, Ester, uma mocinha simples de Susã,
se tornou a rainha mais poderosa de toda a Pérsia. Depois da morte do rei Assuero, Ester governou por muitos anos a Pérsia junto de Mordequeu, seu fiel escudeiro. Com sabedoria e justiça e continuou sendo fiel a Deus e com fé cumpriu a sua missão com muita fé naquele que usou para mudar por completo o destino da nação hebreia evitando assim o seu desaparecimento da face da terra.